Olá, estou aqui mais uma vez para o nosso curso bíblico sobre a oração do Pai Nosso. Esse é o quarto episódio e nesse momento nós vamos falar sobre a quarta parte que diz: Venha o teu reino. Então nós queremos falar a respeito de conceitos básicos sobre o reino de Deus. A leitura inicial sempre é a oração do Pai Nosso, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é apresentado em alguns momentos no Novo Testamento como presente no mundo, no meio da igreja, do povo de Deus. Isso é, naqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus e que receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aqueles que aceitam o domínio, o reinado ou a soberania de Deus sobre tudo em sua vida. E também, em outro aspecto futuro, onde Jesus Cristo reinará eternamente com o Pai. Um reinado perfeito, onde não haverá morte, tristeza e dor. Então, o primeiro conceito de reino de Deus é, Jesus disse, o reino de Deus é chegado até vós. Vós quem? Os discípulos do Senhor. E aí ele vai proferir todo aquele sermão do monte, dizendo qual era a ética, quais eram os mandamentos, como era o modo de viver nesse reino de Deus que era chegado a nós que cremos em Jesus. Então, se você quer pertencer ao reino de Deus, você não deve deixar para querer pertencer ao reino de Deus num futuro distante, um dia, se Jesus vier, quando Jesus vier, eu vou fazer parte do reino de Deus. Não, você já deve começar a fazer parte do reino de Deus no hoje, no agora, no presente, viver como se você já estivesse na eternidade ao lado de Jesus. E aí o interessante da fé, o interessante para a gente aqui é entender que aquilo que você vive hoje no presente é um ensaio para aquilo que você vai viver na eternidade. Se hoje você vive buscando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, procurando viver segundo as regras do reino de Deus, você vai para o reino de Deus. Mas se você vive distante desse reino, se você vive uma vida totalmente distante da vontade do Rei, que é Jesus, o que você acha que você vai fazer lá? Não vai fazer lá, você não quer, você não tem prazer de estar nesse lugar. Então, para que você vai ser colocado lá? Ah, para fugir do fogo do inferno? Você já está lá só para pensar dessa maneira. Então, nós precisamos começar a entender que o reino de Deus, quando Jesus diz, venha o teu reino, ele está falando sobre o senhorio de Deus, sobre a nossa vida. Venha a nós o teu reino. Não venha a um futuro distante o teu reino. Venha aqui, venha agora. Se estabelece no meio do povo de Deus o reino de Deus. É assim que o reino de Deus deve ser estabelecido, no meio da nossa vida, da nossa comunidade, no meu proceder, no meu pensar, no meu agir, nas minhas decisões. O reino de Deus deve se estabelecer assim, agora, aqui, no hoje, para que na eternidade ele venha em toda a sua plenitude, porque agora é só um ensaio. Então, esse é o primeiro conceito de reino de Deus. Agora, sobre buscar e desejar a instalação desse reino, Jesus falou inúmeras vezes na Escritura. Então, não foi apenas baseado em uma única palavra, um único momento que Jesus falou sobre o reino de Deus. Não, Jesus falou em todo o tempo sobre o reino de Deus. Ele veio trazer a nós um reino que é um reino eterno e um reino de Deus. O povo de Israel entendia um reino de Deus totalmente diferente. Entendiam que um chefe militar viria, derrotaria os seus inimigos, faria com que Israel fosse tida como uma grande nação e tal. E eles se chocaram quando Jesus veio ensinar que o maior inimigo nosso
é o nosso próprio coração, são as nossas próprias atitudes, o nosso próprio egoísmo, a nossa vã maneira de viver. E Jesus veio primeiro combater o inimigo que está dentro de nós e nos dar ferramentas para que possamos fazer isso. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus tratou explicitamente sobre a ética do reino de Deus, bem como em suas parábolas ensinou sobre os princípios que caracterizam a natureza desse reino. Então, Jesus vem ensinar como viver o reino de Deus, como se vive para a glória de Deus. Jesus vem ensinar isso. Então, a partir do momento que Jesus vem ensinar essas coisas, quando Jesus vem ensinar, é para que a gente possa viver isso. Em Mateus 13, temos várias parábolas que lançam base para entender o reino de Deus. Então, se a gente fosse tentar explicar o reino de Deus com base em tudo que Jesus ensinou, esse vídeo não caberia. Então, eu decidi trazer apenas as parábolas de Mateus 13, para que a gente possa fazer uma pequena reflexão de como esse reino, como ele se estabelece, quem vai fazer parte dele e tudo mais. Então, a primeira parábola é a parábola do semeador. Em Mateus 13, se você tem a sua Bíblia, se você quiser abrir, senão depois você olha, Mateus 13, versículos de 1 a 9, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus começou a explicar o reino de Deus a partir dessa parábola. Aí os discípulos perguntaram, o que seria essa parábola? E aí ele começa a explicar os conceitos dessa parábola. Primeiro, que quem recebe a mensagem do reino de Deus, mas não entende, o inimigo rouba-lhe a semente. Essa é a semente lançada à beira do caminho. E quanta confusão existe no mundo, e até mesmo no meio das pessoas que começam a frequentar uma igreja, e que começam a confundir a palavra, confundir os ensinamentos de Jesus, ou tentar fazer com que seja aceitável apenas aquilo que é do seu agrado. E aí, essa semente, essa primeira semente que cai em terra rasa, essa primeira semente que não consegue entender a profundidade do reino de Deus, essa pessoa simplesmente aproveita um pouco esse reino, aproveita um pouco da experiência de viver no meio de pessoas que vivem nesse reino e dizem: isso não é para mim, e vão embora. A segunda parte são aqueles que caem em solo rochoso, não permite criar raízes, e logo vem a nova a nova planta seca. São aqueles que, quando vem o custo para permanecer no caminho, abandonam. Então, esses vão um pouquinho além dos primeiros. Esses conseguem até mesmo compreender alguma coisa, mas o seu coração é duro. O seu coração não está aberto para mudanças. Esse coração não está aberto para poder falar assim: cara, é isso que eu preciso para mim, é isso que eu preciso para a minha vida, e eu realmente quero pagar um preço de ser cristão, quero pagar um preço de servir a Deus, e não importa as consequências, não importa as circunstâncias, eu vou servir a Deus e tal. Não, essa pessoa diz o contrário: isso não é para mim. Vem o custo, vem o que tem que abrir mão. A gente tem o caso do jovem rico, que não quis abrir mão daquilo que ele tinha. Ele até gostou da religião, até gostou dos ensinos, até chamou Jesus de bom mestre, até ali estava gostando dos sermões de Jesus, daquilo que Jesus estava ensinando, e ele falou: o que eu faço para ser um discípulo seu, para entrar no reino dos céus?
E Jesus, conhecendo a avareza do coração dele, disse: olha, você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. E ele falou, achou o preço muito caro e não quis seguir. Já nós temos o contrário disso. Mateus, que Jesus não cobrou nada de Mateus. Jesus não cobrou nada. Jesus passou onde Mateus trabalhava e disse: vem e me segue. E Mateus tinha um bom emprego, um emprego que pagava bem, tinha dinheiro. E Mateus simplesmente abre a mão de tudo aquilo que ele tinha para servir a Jesus. E ser discípulo de Jesus naquela circunstância era ter grandes privações, porque Jesus era nômade, Jesus não tinha um teto. E Mateus larga tudo e serve Jesus. Então, Mateus é o exemplo contrário do jovem rico. E nós precisamos ser o Mateus, não o jovem rico. É difícil? Sim, é difícil, mas para cada um Jesus vai exigir um preço. Para cada um o reino de Deus vai cobrar uma coisa. A cobrança que o reino de Deus faz para mim é diferente da cobrança que o reino de Deus faz para você. Há cobranças gerais, mas há cobranças individuais. E você precisa estar pronto para pagar esse preço. A terceira é aquele que, embora tenha crido, o amor ao mundo, as riquezas, não permitem que ele desenvolva a fé. Ele aceita o reino de Deus, ele crê nas palavras, ele toma a decisão de seguir, mas ele fica dividido entre Deus e as riquezas. Jesus disse que não podemos servir a Deus e as riquezas. Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Ou serve a Deus ou serve ao mundo. Não dá para ficar dividido. Não dá para uma hora você botar numa gaveta a vida de crente e na outra gaveta a vida mundana. Ou você é crente ou você é mundano. Não tem duas opções. Não tem assim, hoje é domingo, eu estou muito crente. Vou acordar de manhã ouvindo hino, vou botar música, louvor no meu carro, vou vestir a minha melhor roupa de crente, vou botar minha Bíblia debaixo do braço e vou cultuar a Deus. E na segunda-feira é um ímpio pior do que era antes de ser crente. Não dá para viver essa vida. Não dá para separar a vida cristã da vida cotidiana. Ou é uma coisa ou é outra. E esse aqui, as riquezas do mundo, os prazeres da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo aquilo que Paulo disse que é a obra da carne, continua habitando no coração dessa pessoa que diz ter crido em Jesus, mas o fruto não é o fruto de alguém que realmente creu em Jesus. E o último é aquele que ouviu a palavra, entendeu a palavra, creu na palavra, começou a dar fruto de uma vida cristã abençoada e próspera, e esse frutificou para o reino de Deus. Então, nem todos vão crer. Alguns vão crer, mas não vão se aprofundar. Outros vão crer por um tempo, mas vão abandonar. Mas aquele que realmente crê, esse frutifica. Essa é a síntese dessa parábola. A lição é aqui que, embora a mensagem do reino seja anunciada a todos, nem todos estarão preparados por causa do seu próprio egoísmo e amor ao mundo. Mas uma grande transformação acontecerá na vida daqueles que creem. Na sequência, em Mateus 13, 24 a 30, Jesus fala a parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino de Deus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então, nessa parábola, Jesus também nos explica que há aquele que é plantado no reino de Deus pelo Senhor, aquele que é chamado pelo Senhor para o reino de Deus. Deus, pela sua presciência, pelo seu conhecimento antecedente das coisas, sabe quem de fato há de crer e perseverar
e esses o Senhor chama para o seu reino. Mas há aqueles que o Senhor sabe que não vão terminar a jornada da fé. Esses são implantados no reino pelo inimigo. Servem muitas vezes para trazer contendas, inimizades, escândalos, mau testemunho e coisas do tipo. Poderão estar no meio do reino por muito, 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 muito tempo. Poderão viver uma vida, inclusive, no meio do povo de Deus. Mas nunca fizeram parte, nunca farão parte do reino de Deus. Podem até simular, porque o joio, ele simulava por um tempo parecer com trigo. Ele simulava por um tempo ser uma planta semelhante ao trigo, até o momento em que o trigo frutifica e o joio não. E aí se percebe o problema que aconteceu, uma planta roubando a energia das outras plantas que poderiam frutificar ainda mais. O reino de Deus poderia ser muito e muito mais frutífero se não houvesse a semeadura do joio. O reino de Deus poderia ter avançado muito mais entre os homens se não houvesse de fato falsos crentes, se não houvesse de fato falsos pastores, falsos líderes, pessoas que simulam até certo ponto pertencer ao reino de Deus, até certo ponto parecem cristãos, mas o seu fruto não evidencia isso. Essa parábola nos alerta que em meio ao reino de Deus existem aqueles que de fato são plantados pelo Senhor. O Senhor não tira seus discípulos do mundo, mas coloca-os como objetivo de, através da frutificação, espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então esse é o objetivo do povo de Deus, ser plantado no meio do mundo para espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Esse é o objetivo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, esse é o objetivo, ser plantado no mundo para frutificar. Mas outro tipo de planta indesejado, que atua dificultando o crescimento de plantas verdadeiras, frutíferas, foi plantado pelo inimigo. Em nossos dias, vemos muita gente que, embora se declare cristão, na verdade joga a favor do time contrário. Então, é o joio, que ele não frutifica e impede que o fruto verdadeiro venha através do trigo. Quando os ajudantes do fazendeiro lhe perguntaram se queriam que arrancasse, o Senhor disse: não, deixe até o dia da colheita, para que possamos separar o bom e o ruim. Então não sou eu que vou separar o joio do trigo. Não é o pastor da minha igreja que vai separar o joio do trigo. Não é nenhuma liderança cristã no mundo que seja capaz de separar o joio do trigo, porque corre o risco de arrancar aquele trigo que ainda não teve tempo de frutificar, porque a seu devido tempo produzirá o fruto, e há pessoas lentas, há pessoas que têm um desenvolvimento lento, que vão frutificar, sim. Não sei quando, talvez quando ficar velho, talvez perto do fim da vida, mas vai frutificar. Se for trigo, vai produzir fruto em algum momento da vida. Então, não sou eu, nem o pastor da minha igreja, nem o pastor da sua igreja, nem nenhuma outra liderança que vai produzir, vai conseguir separar o joio do trigo. Porque se arrancar o joio antes do tempo devido, corre o risco de arrancar também o trigo. Então, ele não autorizou a mim e a você a separar o joio do trigo. Ele autorizou, sim. E aí já é uma outra coisa, a disciplina na igreja. Mas aqui nesse aspecto ele disse: eu não consigo dizer, simplesmente pela observação, se realmente é um trigo tardio que ainda vai produzir fruto, ou se é o joio. Pode ser que ainda produza frutos. Então aguarde até o fim dos tempos, para que seja separado de fato o que é joio e o que é trigo. Então esse é o princípio dessa parábola. Mas uma coisa é certa: o destino final desses dois grupos não será o mesmo. O joio será lançado no fogo para ser queimado como palha, e o trigo será guardado no celeiro para toda a eternidade. Então,
né, um destino diferente para o joio e para o trigo. Assim é o reino de Deus. Aqueles que de fato são crentes sinceros, verdadeiros, que frutificam, serão guardados para todo sempre. Aquele que é joio, que não produz nada, mas atrapalha, esse será lançado no inferno. É a síntese dessa parábola. Depois, na sequência, nós temos em Mateus 13, 31 a 33, duas parábolas que querem dizer basicamente a mesma coisa. Que dizem assim, as parábolas do grão da mostarda e do fermento. E contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior hortaliça e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola, o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que foi dito ao profeta: abrirei minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então nós temos aqui dois símbolos, uma semente e o fermento. A semente da mostarda, quem já teve a oportunidade de pegar um grão de mostarda na mão, é uma pequenina semente, mas ela é colocada na terra, vem o sol, vem a chuva, enfim, e ela germina, pequenininha, frágil, e vai crescendo. Vai crescendo, 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 crescendo. Quando você vê a espécie de mostarda que, quando ela pendoa, ela pode chegar a quase 3 metros de altura, com seu pendão. E aí ela se torna algo muito, 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 infinitamente maior do que quando começou. Da mesma forma, o outro exemplo que nós temos é o exemplo do fermento, que uma pequena, quem já fez pão sabe, né? Uma pequena quantidade de fermento colocado em meio à massa e deixado o seu tempo devido, com um calor adequado, com umidade adequada, ela vai frutificar de maneira que aquela massa que era insignificante, né, no começo, uma massa pequena, ela vai fermentar e vai crescer. Então o reino de Deus ele é proposto aqui por Jesus como algo que não começa grande, mas algo que começa pequeno. E de fato, Jesus começou a anunciar ali à beira, né, do Mar da Galileia, ali naqueles lugares ali em Cafarnaum, aqueles lugares que Jesus andou, né, na Galileia. Jesus percorreu aqueles lugares falando com pessoa a pessoa, lugar pequeno, com pouca gente, esquecido do mundo, periferia do Império Romano, lugar de pessoas que Roma nem se importava tanto, queria apenas receber os impostos. Aquele lugar ali esquecido de tudo e de todos. O reino de Deus foi implantado como uma pequena semente. E ele foi implantado ali no meio de pessoas, não os eruditos da época, mas pessoas simples, pescadores, pessoas que tinham a sua vida comum. E ali aquele reino de Deus começa a crescer de pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho. Quando vê, aquele reino toma o Império Romano. O reino de Deus na minha vida também é assim. Quando ele foi implantado silenciosamente. Mas ele foi frutificando dentro de mim também. E ele tomou conta de tudo. Ele tomou conta da minha vida. Esse é o reino de Deus. É um reino que não chega com um toque, pelo menos nesse primeiro momento, com um toque de trombetas e alardes. Não houve um proclame mundial dizendo: ei, o Filho de Deus chegou ao mundo. Não, ele nasceu numa manjedoura, na pequenina cidade de Belém, em um estábulo. E é o Salvador do mundo que habitou entre nós. Então essa parábola quer dizer isso. O reino de Deus ele não vem com a aparência de algo grande, mas ele veio como pequeno, mas veio tomando conta de tudo e de todos. A outra parábola, em Mateus capítulo 13, versículos 51 a 52.
Aliás, desculpe, Mateus 13, 44 a 46. 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. O reino dos céus é até aqui. Então, o reino dos céus aqui nós encontramos como alguém que encontra algo muito valioso. Para um, era um tesouro em um campo, e para outro, era uma pérola de grande valor. Mas o mistério, o segredo daqui é que, ao encontrar no reino de Deus, o valor desse reino deve ser tal para mim e para você, que a gente seja capaz de desfazer daquilo que para a gente tinha muito valor anteriormente, e se desfazendo disso, possamos adquirir o reino de Deus. Talvez você pergunte assim, mas o reino de Deus não é adquirido pela graça? Assim, o favor, a entrega do reino é pela graça, a gente não poderia pagar. Mas há um desprendimento a ser feito, há uma renúncia a ser feita. E essa renúncia é aquilo que tinha mais valor, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E quantas vezes as pessoas querem permanecer idólatras e ao mesmo tempo permanecer no reino de Deus? E idolatria aqui não estou falando nem mesmo daquilo que os evangélicos geralmente costumam acusar os católicos de ídolos de escultura. Não, eu estou falando de ídolos do coração. Eu estou falando de riqueza, eu estou falando de posição social, eu estou falando de amizades que não são construtivas. Aquilo que para muita gente é algo de muito valor, pode ser que seja necessário abrir mão para adquirir o reino de Deus. É isso que essas duas parábolas estão dizendo. Na sequência, nós temos uma outra parábola, que é a parábola das redes. O reino dos céus ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando ela está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes, bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aqui nós temos mais uma parábola que Jesus está dizendo, olha, a pregação do reino de Deus, ela vai chegar para todos. O reino de Deus vai ser anunciado para todas as pessoas. Então, todas as pessoas receberão o anúncio do reino de Deus. Só que, entre aqueles que foram apanhados na rede do reino de Deus, né, vem peixes bons e peixes ruins. Então, Jesus estava ali perto do mar na Galileia, e ele está dizendo, tá vendo aqueles pescadores? Então, eles vão estar ali pescando, vão arrastar suas redes, vão pegar todo tipo de animal marinho, vão pegar todo tipo de peixe. Só que todo tipo de peixe que cair naquela rede serve para alimentação? Não. Todo é apropriado? Não. Então qual é o trabalho do pescador agora? Sentar-se à beira do mar, ou do lago, ou do rio, e ali, com paciência, pegar os peixes que são bons, que servem para ser vendidos, né? E pegar esses peixes e colocar no cesto. Aquele peixe, ou aquilo que não serve para ser vendido, aquilo que não tem valor, vai ser lançado fora, sem pena, porque o propósito é pescar os peixes bons. E o reino de Deus vai ser a mesma coisa. Muita gente vai cair na rede, mas nem tudo é bom. Nem tudo que cair na rede é bom. Será que tudo que está hoje no meio do povo dito povo de Deus é bom? Você sabe que não é. Você sabe que há muita confusão, há muita gente que está aí por egoísmo, por ganância. Tem muita gente que está no meio do povo de Deus por diversos outros motivos que não servir a Deus. Mas quando é que a gente vai saber de fato quem é um peixe bom e quem é o peixe ruim? No dia
em que o Senhor ordenar aos seus anjos que façam a separação entre os bons e os ruins. Então essa é a sentença. E aí Jesus termina dizendo o seguinte: então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Então todas essas coisas é essa coletânea de parábolas a respeito do reino de Deus, a maneira como ele usou para explicar o reino de Deus futuro e presente no meio dos homens. E eles disseram, entendemos. Jesus explicou aquilo ali da maneira mais simples possível, com figuras que eles tinham no dia a dia do seu convívio, pescadores, lavradores, pessoas de vida rural. Jesus explicou aquilo ali da maneira mais simples para aquelas pessoas possível. E eles disseram, sim, nós entendemos. E aí Jesus disse, então lhes disse, por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então Jesus está concluindo o seguinte, então já que agora vocês entenderam, faça uma análise do seu coração. Assim como um dono de casa que precisa arrumar um porão, precisa arrumar um depósito, ele vai chegar ali e ele vai encontrar coisas novas e coisas velhas, coisas boas e coisas ruins. Aqui já é a pessoa, não é o final dos tempos vai ter a separação. Não, ele está dizendo assim, você entendeu? Então aquele que entendeu a respeito do reino de Deus agora tem uma coisa a fazer. E que coisa é essa? Essa coisa que ele tem a fazer é examinar o seu coração, como se o seu coração fosse um depósito. E ali, o que tem no seu coração? Coisas boas e coisas ruins. Conceitos velhos, arcaicos, primitivos, conceitos que não conseguem conviver com a ideia do reino de Deus. E coisas que são aproveitáveis no reino de Deus. Nem tudo na sua vida e na minha vida é inapropriado para o reino de Deus. Aquilo que você conhece, sua cultura, seu conhecimento, às vezes você é um músico, às vezes você é um escritor, às vezes você é um professor, às vezes você é um bom profissional, um artista, você é uma boa dona de casa, você é um bom serralheiro, sei lá, marceneiro. Essas coisas são lícitas e úteis ao reino de Deus. Agora, há coisas no meu coração e no seu coração que não são úteis, que são conceitos que eu preciso desprender. Então, Jesus está dizendo assim, olha, já que você entendeu que o reino de Deus é um lugar que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, que é preciso desprender de muita coisa, é preciso ser uma semente que frutifica, todas essas coisas que o reino de Deus exige de nós. E agora, o que você vai fazer? Você vai examinar o seu coração. E aí você vai fazer o quê? Retirar aquilo que é ruim e permanecer aquilo que é bom. Então, é isso que eu queria passar para você nesse momento, que eu e que você possamos fazer esse exame e fazer, essa varredura no nosso coração e arrancar aquilo que não presta e manter aquilo que é útil para o reino de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio, em nome de Jesus.